Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus nos concede, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alegria estarmos aqui, irmãos, conhecendo mais a igreja do Senhor que está aqui nessa localidade, nesse bairro. Agradecer a oportunidade que a pastora Ivonete tem nos dado para nós estarmos junto com os irmãos, com a igreja, e dizer que Deus é fiel. Amém. As suas promessas são fiéis e a sua palavra é fiel. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite para a nossa meditação. E a igreja já foi cantada aqui hoje, né? Que a igreja do Senhor Jesus, ela foi fundamentada na rocha que é Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ele foi o responsável de plantar a sua igreja no mundo, de plantar a sua igreja na terra, e ele fez através de alguns princípios que nós encontramos na palavra de Deus. E interessante que eu gostaria de convidar para você abrir sua Bíblia lá no Salmo, no mesmo livro de Salmos, foi lido no início. Salmo 111. E o versículo 10. Missionário, que princípios, ou quais princípios são esses? Quais fundamentos são esses que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja? Onde a nossa vida, a nossa casa, como Mateus ele fala lá no seu evangelho, foi construída, ou está sendo construída. Então, Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Então, quando nós lemos esse texto, quando lemos os evangelhos que foram escritos pelos 4 evangelistas, fica bem claro que esse é um dos pilares, uma das bases do relacionamento com Deus, da vida com Cristo, da vida cristã, como já foi falado aqui, é o temor a Deus. E onde há o temor a Deus, há a obediência. Não pode existir, irmãos, temor a Deus se não houver obediência. E também, onde há obediência, a consequência é o temor a Deus. E essa palavra temor a Deus, é que é ter medo de Deus? Não. Temer é reverenciar, é honrar, é colocar Ele, como diz lá, Mateus fala em Mateus 6, 33, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então a igreja, ela está baseada nisso. É verdade que há muitos outros princípios, mas eu escolhi esses 3 aqui para compartilhar. E eu me lembro que quando Samuel ele foi e disse para o rei Saul: tu vais, te dirija a lá o local de adoração, leva todas as coisas para fazer o sacrifício, porém me aguarda, para que quando eu chegar eu vou realizar a cerimônia, nós vamos fazer o sacrifício, vamos oferecer a nossa oferta para Deus. E os irmãos conhecem a história que infelizmente o rei Saul não obedeceu, não esperou, não teve a paciência, e ele mesmo vestiu as vestes do sacerdote e fez o sacrifício, algo que ele não deveria ter feito. E quando Samuel chega, e ele vê tudo ali: você demorou, você não estava aqui na hora. E ele disse: Samuel,
o que o Senhor espera de nós é somente uma coisa: é que nós sejamos obedientes à sua voz, é que nós obedeçamos ao seu mandamento. Ele não está preocupado com sacrifícios, ele não está preocupado com nós temos muitas atividades, nós fazemos isso. Não, o que Deus está preocupado é com a nossa obediência, é com o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, no seu ministério, o que mais ele ensinou foi sobre a obediência, foi sobre a reverência a Deus, foi sobre esse relacionamento que nós devemos ter como pai. A Bíblia, em diversas partes, ela coloca em comparação o relacionamento de Deus conosco com o relacionamento da família, onde há esse laço que envolve todos os componentes da família. Está envolvido o amor, e o temor a Deus envolve também o amor, porque ninguém pode amar quem ele não conhece. O temor e a obediência também está relacionada a conhecer a Deus, a conhecer o Pai. E aí vem também a confiança. Então, os irmãos percebem que há vários outros elementos que fazem parte disso. No nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, porque esses elementos estão presentes: a confiança, a alegria de saber, a segurança que o nosso Pai nos dá, como diz o salmista lá no Salmo 91, que todos conhecem, que nós estamos seguros debaixo das potentes asas do Senhor, nosso Pai. E o Salmo 46, ele fala que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então, é interessante, né? Aonde há o temor do Senhor, não há medo, não há temor, não há incerteza. Pastor Ivonete, não há dúvida, porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora as incertezas. O amor de Deus, aleluia, ele aquece o nosso coração, e nós sabemos que o Senhor está presente em nossa vida. Amém. Essa é a primeira coisa interessante, é o primeiro princípio, onde a nossa vida, onde a nossa casa espiritual está sendo construída. Agora vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo, é um texto bem conhecido. 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo 16 e 17, onde Deus ele usa o seu servo para transmitir a importância de nós estarmos debaixo do temor a Deus, debaixo da obediência, como também debaixo da autoridade da palavra de Deus, que é viva e eficaz, como diz o escritor dos Hebreus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17. É um texto bem conhecido. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse segundo princípio, esse segundo pilar, onde a palavra revela que a Escritura forma, mas forma o quê? Forma o nosso caráter. Forma o nosso caráter com os traços da obediência, da submissão a Deus. E junto com isso, ela nos instrui. Quando tem um tempo de nós sermos corrigidos, também Ele nos corrige. Como o escritor Hebreus fala, que quando
E se a gente necessitar de disciplina, Ele também nos disciplina, assim como o pai disciplina o seu filho, porque Ele não quer que ele vá por um caminho onde Ele sabe que a consequência trará muitos males para a vida do seu filho. Então, todo pai, toda mãe tem a preocupação de guiá-los num caminho bom, de guiá-los num caminho que eles já sabem, porque eles experimentaram. Esse é o caminho bom. É como Deus, quando entrega a sua lei ao seu povo: eis aí o caminho, andai por ele, o caminho da vida, o caminho da bênção. Então, o que vocês têm que fazer? Uma coisa só: obedeçam. Então, nós vemos que a palavra, e o Senhor sempre se preocupou isso, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, irmãos, de dar a instrução ao povo. O salmista, ele continua a dizer que quando nós não sabemos o que fazer, como já foi falado aqui, que a gente clame a Deus, que a gente peça a sua direção, e ele diz: eu te ensinarei, eu vou te instruir e mostrar o caminho que tu deves andar. Então, toda a preocupação de Deus foi essa, irmãos, foi instruir o seu povo. Toda a preocupação de Jesus no seu ministério, grande parte do tempo que ele dedicou foi a ensinar verdades, ensinar humildade. Ele veio e ensinou com o seu exemplo, ele instruiu os seus discípulos, os seus seguidores. Vocês querem ser os grandes, os maiores? Sirvam os outros, sirvam os seus irmãos, sirvam ao seu próximo, sirvam até mesmo o seu inimigo, aquele que te joga pedra, porque quando tu fizeres isso, tu vais amontoar brasa sobre a cabeça dele. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado pelos homens. Ele disse que os homens vejam as boas obras nas vossas vidas e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E como é que isso é feito? É com a palavra, é com a presença da palavra de Deus. Aleluia. A outra parte ele diz aqui que a palavra nos instrui e nos prepara para toda obra. Verdade, Senhor. A palavra tem esse poder, ela liberta, ela cura, ela transforma, mas ela prepara para que os servos sirvam com excelência ao Senhor, sirvam para a glória e honra do nome dele. Aleluia. E quando nós tememos a Deus e obedecemos a sua palavra, aqui está dizendo o texto, a gente se torna sábio. Sábios. Pessoas que muitas vezes não têm uma instrução secular, mas o conhecimento de Deus que elas têm das Escrituras, elas são mais sábias do que pessoas que têm doutorado e pós-doutorado. Verdade. E é interessante que Paulo fala lá em Colossenses, e ele incentiva os irmãos a buscarem, porque esses tesouros da sabedoria têm que ser buscados. E um tesouro, uma pedra preciosa, nós não encontramos aí na rua, andando, tem que se cavar. Tem que ser muitas vezes profundo para buscar os diamantes, as ametistas, as pedras preciosas. Espiritualmente é a mesma coisa, é o mesmo princípio, irmão. E aí Jesus vem e fala que aquele que deseja, peça e você vai receber. Aquele que quer que a porta se abra, você precisa bater. E aquele que quer encontrar, precisa buscar. Quando nós buscamos, nós recebemos. Quando nós buscamos em Deus esses tesouros do conhecimento e da ciência que estão escondidos em Cristo, mas o Senhor abriu uma porta para que a gente, ao nosso alcance, para nós alcançarmos esses tesouros, irmãos. E esses tesouros vão nos tornar ricos espiritualmente, nos tornaremos homens e mulheres sábios diante de Deus, instruídos através da sua palavra. E para terminar aqui, irmãos, o que isso vai resultar, pastor? Em uma única coisa: um compromisso com Deus e com sua palavra. Amém. E qual é o nosso principal compromisso? É cantar? É pregar? É ensinar? É ajudar? Não.
O Senhor Jesus, ele disse, ele fez 2 convites. Você sabia que Jesus fez no seu ministério, ele fez 2 convites? 2 convites. O primeiro está lá em Mateus 11, 28, todos conhecem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós não fomos, né, irmãos, aliviados? O jugo que pesava sobre nossos ombros foi quebrado. Nós somos libertos. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Outros foram curados. Outros estão sendo curados. Outros estão sendo libertos e transformados. Porque o Senhor Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O poder dele continua operando da mesma forma, aleluia. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua transformando através do poder da sua palavra. Glória a Deus. Paulo disse lá em Romanos 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, e nós vemos, e essa foi o primeiro convite que Jesus fez. E muitos vieram, muitos foram libertos de demônios, muitos foram curados, muitos tiveram a sua vida transformada. Homens que viviam praticando coisas, mas quando, por exemplo, eu sempre gosto de contar esse exemplo, que é um texto bem conhecido, que fala do propósito pelo qual Jesus veio. Está lá em Lucas 19, quando Jesus entra na casa do corrupto, né? Zaqueu, um homem que havia enriquecido, mas suas riquezas não puderam preencher o vazio da sua alma. Somente Cristo, quando ele entra na casa de Zaqueu, há salvação. E talvez você que esteja nos assistindo, ele também tem, você tem essa mesma necessidade como Zaqueu, como tantos outros, mas você só precisa fazer uma coisa: abra a porta, aleluia, da sua casa. Porque Jesus, ele quer entrar e ele quer fazer morada, ele quer cear para que você tenha comunhão com ele. Assim foi com Zaqueu, assim foi com tantos, centenas e milhares de homens e mulheres que também abriram o seu coração, escutaram o convite de Jesus para vir a Jesus, e as suas cadeias foram quebradas e eles foram libertos pelo nome do Senhor. Agora, o segundo convite que Jesus faz, irmãos, ele diz: vocês vieram, muitos vieram, aí um belo dia ele disse assim: agora, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso foi o segundo convite que Jesus fez. O convite para nós nos tornarmos seus discípulos. E aí, quando muitos deles escutaram isso, ficaram: não, mas essa palavra aí está muito dura, essa palavra está muito pesada. Vocês querem me seguir? Renunciem. Vocês têm que negar a si mesmo, negar as suas vontades, para agora fazer a mim. E muitos começaram a abandonar o Senhor. Não, vamos embora, porque não vai dar certo. E a situação ficou tão crítica, né, que ele se volta para os 12 e pergunta: e vocês vão me deixar também? Vocês vão me abandonar também, como muitos já se foram? E Pedro se levanta no meio dos 12 e diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Glória a Deus. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, a palavra que transforma, que nos dá o direito, aleluia, de entrar naquela cidade pelas suas portas, porque ele nos dá o direito de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós tomamos essa decisão, o que acontece, pastor? Voltemos lá ao livro dos Salmos, Salmo 119, que é o hino de louvor à palavra de Deus. E vamos ler aqui alguns versículos. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, mas pastor, é somente isso? Nós temos que renunciar, tomar a cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de perseguição. É verdade, é verdade. Porém, há também a paz.
também há alegria, há também a presença do Senhor todos os dias. Ele fez a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Aleluia. Amém. Muitos querem a presença de muitos, né? De homens importantes, mas nós temos aquele que é mais importante na nossa vida. O maior, o maioral, o Senhor de tudo, de todos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. E por causa disso, o que nós vamos temer? Não precisamos temer nada, porque Ele, o Senhor, Ele é maior que problema, Ele é maior que aflição, Ele é maior que dificuldade. Aleluia. E Ele é aquele que dá a solução, que dá o escape. Louvado seja o nome do Senhor para todos. O Salmo 119, versículo 7 diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus justos juízos. Então, aqueles que decidem seguir a Jesus terão alegria, terão júbilo. Júbilo é um momento de uma alegria tão transbordante que a gente não suporta. É uma alegria que contagia, que nos enche de uma maneira. E essa alegria que vem da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. De todo o meu coração te busquei, não te deixe desviar dos teus mandamentos. Aí o temor a Deus. Quando nós sabemos que o Senhor está conosco, que a sua presença é conosco, que Ele está conosco em todo lugar que a gente vá, e a presença dele nos enche também de alegria, de paz. E o temor de Deus é manifestado aonde a gente chega, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, aonde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele está conosco. E além disso, a sua palavra se torna, lá no versículo 105, que é um texto bem conhecido, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus, da presença do Senhor, ele já vai iluminando o caminho que nós precisamos andar, para que nós possamos enxergar quando haverá pedras, quando haverá espinhos, quando haverá buracos, quando haverá o abismo. A palavra nos guia, a palavra nos orienta, a palavra nos instrui. Aleluia. Isso é motivo de nós exaltarmos e glorificarmos. Isso que significa ter tomado uma decisão de seguir a Jesus. Você não vai ficar andando para a direita para esquecer de direção, não. Nós teremos uma direção. E que direção é essa? É a palavra, é o manual, é a Bíblia. Aleluia. Ela é como lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. E às vezes alguém fica assim com dúvida: mas não sei. É verdade, nós não sabemos. Mas a cada dia o Senhor nos ensina. A cada dia nós aprendemos. Como Ele disse: vinde a mim, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos os dias nós estamos aprendendo algo de Deus. Mas talvez alguém fique assim com dúvida: mas eu não sei, eu estou em dúvida. Não tenha. Vamos à palavra. A palavra, aleluia, ela expressa o amor de Deus. Salmo 37 é um texto bem conhecido. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, e não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, versículo 2: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus, ele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amém. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se deleitar, irmãos, é adorar o Senhor, é honrá-lo, é saber que Ele está cuidando de todas as coisas. O deleite é uma alegria, é um prazer que nós temos de estar na presença do Senhor, servindo a Ele, seguindo em todos os momentos da nossa vida. E o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia.
quando Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, tudo isso está em sua palavra. É somente isso. Não, há milhares e milhares, há mais de 8.000 promessas que Ele faz para mim e para você, aleluia. Mas Ele dá a certeza que na sua presença Ele estará, nós estamos seguros, aleluia, como diz o hino, né? Seguros na presença do Pai. Que o Senhor Deus continue abençoando a tua vida, que cada dia nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É grande alegria que nós estamos aqui hoje. A palavra que eu vou ler, o pastor já falou aqui, é mais uma confirmação, que está em Mateus 11, 28, que é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando eu ouvi essa palavra, eu não era cristã, né? Quer dizer, cristã eu era, só não era evangélica, eu era católica. E quando eu ouvi esta palavra, quando alguém chegou para mim e falou esta palavra, eu comecei a meditar nela, e um dia eu estava angustiada, saí do trabalho muito angustiada, e ninguém me mostrou uma igreja. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Então eu entrei nessa igreja e fiquei ouvindo a palavra do Senhor, fiquei ouvindo o que aquele pregador falava, era uma pregadora, fiquei ouvindo e de repente esta palavra foi lida e eu aceitei a Jesus como Salvador de minha vida. Aceitei a Jesus como Salvador de minha vida tem 24 anos. Só, irmãos, que eu sempre fui muito curiosa das coisas. E duvidosa também. Eu sempre duvidei e eu sempre quis estar no caminho certo. Então, eu aceitei a Jesus, mas simplesmente eu não fui para a igreja. Sentei, fiquei lá, né, ouvindo. Eu era curiosa. Eu queria saber se realmente eu estava no caminho certo. Se o Deus dos crentes, como eu falava, né? Se era o Deus certo. Se, na verdade, a gente não estava ali com um conto de fada, o conto da carochinha, como fala no Brasil, né? E se eu estava tomando a direção certa. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, pronto, se eu sou ensinada a orar, se eu sou ensinada a buscar a Deus, eu vou. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui para as madrugadas. Todo dia as madrugadas. Eu orava, eu jejuava o dia inteiro. E eu pedi ao Senhor, Deus, enquanto o Senhor não me der uma visão espiritual, eu não paro. Vou seguir. Mas, no meu entendimento, a visão espiritual que Deus ia me dar era assim. Uma luz vinha, e eu via as coisas ali. Mas, na verdade, não era assim. Continuei pedindo. Continuava pedindo porque isso não vinha, e não vinha explicação para mim, como era que era a visão espiritual. Comecei a pedir, então, nesse tempo, Deus foi se revelando para mim. Que coisa linda, irmãos. Verdadeiramente, se nós orarmos, buscarmos a Deus, se nós nos humilharmos, como a própria palavra diz, Ele se revela para nós. Amém. Deus não está mais numa cruz. A gente está vendo aquela cruz ali que é um símbolo. Mas tem alguém ali? Não tem, porque Ele é vivo.
Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Amém. Porque a palavra dele diz, Deus. onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Amém. Então ele está aqui, porque nós não estamos falando de outro Deus. Nós estamos falando do Deus da Bíblia, o Deus que enviou seu filho, e o seu filho morreu e ressuscitou. E ele está vivo. E ele nos ama. Então, nessa busca toda, Deus começou a se revelar para mim. E ele se revelava de tal forma que era impossível dizer assim, não, esse Deus não existe. Esse Deus existe. E mais, Deus começou a me revelar coisas que eu não aguentava. Deus começou a me revelar as nações. As nações. Deus começava a revelar que o céu caía em mim cheio de bandeiras. E muitas coisas. E eu aí disse assim, não, mas, bom, eu já sei que Deus existe. Agora eu quero conhecer a palavra de Deus. Novíssima convertida. Tão nova convertida que o pastor, na época, disse assim, mas você é novinha convertida para se batizar, tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, pastor, eu tenho certeza. Eu sei desse Deus que eu estou servindo, que ele é real. E aí comecei a querer saber mais de Deus, mais da palavra dele, aprender mais, porque para mim não bastava ir para a igreja e sentar, eu queria saber do meu Deus, saber do meu Pai. Esse Pai que nós temos é um Pai todo-poderoso que ama a gente demais. Aleluia. Deus ama muito cada um de nós. Amém. E aí eu fui para a escola, comecei a estudar a palavra de Deus. E um belo dia, o Senhor me dá uma visão incrível, incrível. E nessa visão, Deus me queria trabalhando com as crianças. Mas eu não queria. Eu não queria trabalhar com as crianças porque eu amo criança, mas eu já tinha passado muito tempo trabalhando com as crianças. Houve problemas com meus pais e eu que cuidei de minhas crianças, de minhas irmãs. Eu cuidei de minhas irmãs, elas pequenas. Depois houve outros problemas e eu tive que trabalhar. E eu fui para Salvador, eu sou do interior da Bahia. E fui para Salvador. Eu passei 15 anos olhando crianças. Eu era babá de criança. Babysitter de criança. Então, eu já estava, sabe, pastora? Eu não quero mais trabalhar com criança. Não quero. Mas aí Deus disse, não, você na minha casa vai trabalhar com criança. Porque todo esse processo que eu lhe fiz passar foi para que você adquira experiência. Todo o processo que nós passamos, irmãos, de ruim, é para adquirir experiência e melhorar. Porque Deus não pode deixar nada em nossas mãos se antes Ele já não nos preparou. Ele prepara cada um de nós. Tudo que Ele dá em nossas mãos, Ele já preparou antes, a gente para receber. E se Ele demora de dar, é porque a gente ainda não está preparado. Ele vê, Ele conhece nossos corações. Então, fui trabalhar com as crianças na igreja, levei anos e anos trabalhando com as crianças nessa época. Eu trabalhava circularmente também, eu trabalhava prestando serviço aos Correios e trabalhando, depois eu fui para a APEC, conhece a APEC, né, pastor? Para estudar, conhece a APEC também? Fiz a PEC. Fez a PEC? Maravilha, né? Para trabalhar com as crianças. Então, fui para a PEC para trabalhar com as crianças e Deus abrindo portas, Deus abrindo portas. E um dia Deus disse para mim, eu já não quero mais você no emprego. E agora, para largar o emprego? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque era o meu sustento. Eu até então, eu conhecia o Deus que me chamou, vinde a mim, eu estava cansada, e Deus aliviou aquele cansaço, tirou aquele fardo. Mas eu não conhecia ainda o Deus provedor.
Por que eu não conhecia? Porque eu provia com minhas próprias mãos, né? Eu não trabalhava? Então, trabalhava, final do mês, recebia o meu, comprava minhas coisas, solteira. E aí, comprava tudo, tinha Natura, tinha isso, tinha Boticário, tinha essas coisas todas. Então, como era agora que eu ia deixar tudo isso para viver pela fé? Então, isso foi um choque dentro de mim. Mas, quando Deus fala conosco, é diferente. Quando uma pessoa vem e diz, largue tudo, é uma coisa. Mas quando Deus, o próprio Deus diz, não, eu serei seu sustento. E eu larguei o emprego. Mas eu larguei o emprego e vi dinheiro na mão. Então, eu abri uma loja. Veja só, eu abri uma loja, eu desobedeci a Deus. Porque era meu sonho. Então, eu fui, abri uma loja, tudo certinho, com contador, tudo direitinho. E fiquei nessa loja trabalhando, botei minha irmã para trabalhar comigo. E fiquei lá trabalhando e tal. Um dia chegou uns missionários, uma é do Haiti e a outra é de Guiné. E chegou a de Guiné, não, a do Haiti estava para chegar. E essa outra foi lá na minha loja. E disse assim, Rai, vamos ver essa missionária que vai chegar? Eu disse assim, vamos. Aí eu disse assim, esta loja, falei com ela, esta loja eu abri para ajudar os missionários. Quando eu falei isso, Deus, não, eu não te quero aí. Eu não te quero aí. Não foi para isso que eu mandei você largar o emprego. Não foi para isso que eu mandei você largar o emprego. Eu te quero integral na obra. E aí tudo desandou. Aí já comecei a ficar perturbada. Aí já comecei a dormir mais. E um dia eu fui na minha igreja, quando eu pisei o pé, tinha uma pessoa pregando. E ela me chamou na frente e disse que eu estava teimando. Ela nem me conhecia nada. Ela disse, você está teimando. Eu quero você na minha obra. Então eu voltei, cheguei minha irmã, fechamos a loja. Agora eu vou para a obra de Deus. E todo mundo falava, você é louca. Como é que você vai? Eu simplesmente, irmãos, parei em pé assim e disse assim, olha Deus, não tomo nenhuma decisão. Quem vai me guiar agora é o Senhor. Quem vai me guiar é o Senhor. Não vou ter mais um tostão, não tenho nada. Quem vai me guiar é o Senhor. Pronto. Fiquei em casa, esperando o Senhor. Loucura. Fiquei em casa esperando o Senhor. E o Senhor começou a aparecer. O Senhor apareceu como eu fiz a PEC. As pessoas sabiam que eu fiz a PEC e começou a igreja, a Salvador inteiro, pastora, me chamar para culto infantil. Me chamava para trabalhar em culto infantil e a gente trabalha de maneira diferente, com visuais, com manuais, com essas coisas todas. E eu não tinha dinheiro. Na primeira igreja que eu fui, eu não tinha dinheiro, eu devia a alguém, estava com dinheiro para pagar essa pessoa. E quando eu recebi esse convite, eu disse, olha Deus, eu não tenho nada, eu só tenho esse dinheiro que é para pagar a alguém. Então, eu tenho que ir nessa igreja, eu tenho que fazer visuais para levar. E fiz os visuais, levei, o trabalho foi lindo, muitas crianças se converteram ao Senhor. E quando eu terminei, a pessoa veio e falou assim, a pessoa que me convidou, Rai, eu não tenho muito para lhe dar, mas eu vou lhe dar isso aqui, exatamente o dinheiro que eu gastei com o visual. Eu disse assim, Deus já proveu. Mas eu vou adiantar. Minha primeira viagem internacional foi Bolívia, mas eu vou adiantar mais um pouquinho para o Equador. Já fui no Equador. E quando o missionário do Equador me chamou para ir para lá, eu não tinha um tostão, irmãos. Não tinha. E ele liga para minha casa. Rai, tem um projeto aqui
e eu quero que você venha para me ajudar a trabalhar com essas crianças. E eu fiquei assim, sabe, nossa, ir para o Equador, disse a ele na mesma da hora, sim, eu vou. E quando ele, tá, eu acerto, vamos acertar tudo para você ir e tal, e detalhe, de São Paulo para o Equador, eu tinha que pagar, hein? E eu não tinha um tostão. E quando eu botei o telefone no gancho, que eu disse a ele que eu ia, a gente marcou até a data, eu disse, Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Porque assim, a gente está com fé até certo momento. De repente, quando a gente põe o pé no chão, não sei se sou eu só, mas de repente, quando a gente põe o pé no chão assim mesmo e vai pensar, que loucura que eu fiz, eu não tenho dinheiro. E aí eu fiz isso mesmo. Deus, agora se o Senhor está no negócio, o Senhor vai abrir portas. Nosso Deus é um Deus grande. Muitas vezes, como eu estava conversando com Dea ontem, nós colocamos Deus numa caixa. Se nós colocamos Deus numa caixa, essa vai ser o tamanho de nossa bênção, desse tamanho. Mas nosso Deus, ele não cabe numa caixa. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus grande. Quando ele quer nos abençoar, ele abençoa. Então eu falei com ele, Deus, é isso mesmo? Então se estiver na tua vontade, eu vou. E aí, irmãos, um belo dia ligou alguém para minha casa. Disse assim, a missionária, eu disse sim. A esposa desse rapaz, ela falou assim, eu não falava com ele. Ela disse assim, Rai, meu esposo quer falar com você. Aí eu fui atender, ele disse assim, missionária, eu estava aqui na minha sala orando e ouvi sua voz. O Espírito Santo disse assim, dê uma oferta para minha filha Rai, porque ela sabe o que vai fazer com essa oferta. E aí ele colocou, pediu o número da conta e colocou. Irmãos, foi um dinheiro que deu para ir para o Equador, deu para comprar tudo que eu precisava, porque Deus é Deus. E quando Ele quer, Ele faz. Deus é Deus. E eu fui para o Equador e retornei. Fui para o Equador, foi uma bênção. Muitas crianças se renderam ao Senhor. Eu retornei. E depois, adiantando mais um pouco, que já está terminando o tempo, adiantando mais um pouco, eu fui para Jocum. E quando eu fui para Jocum, o prático da Jocum era na Argentina, em Córdoba. Tem muito testemunho, irmão, que Deus faz. Muito, muito, muito. E chegando em Córdoba, eu não tinha nada na minha carteira, só R$30. E assim mesmo eu fui para Córdoba, confiando que Deus nos mandou para lá. Passamos um mês em Córdoba. Quando retornamos, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, quem pagou foi a escola, mas eu tinha que pagar depois. Quando retornamos, eu disse, agora eu vou para casa, alguém vai me ofertar e eu vou pagar essa dívida. Mas, pastora, passava tempo e ninguém me dava oferta nenhuma. Passava tempo e ninguém me dava oferta nenhuma. Aí vai essa pessoa e liga para mim e diz assim, Rai, você já tem o dinheiro para pagar? Na época, em 2012, era mais de R$1.200. Aí eu cheguei e disse assim, não tenho dinheiro. Novamente, a segunda vez, eu não tenho dinheiro. Na terceira vez, eu comecei a murmurar. Deus, o Senhor não mandou eu ir para lá? Cadê o dinheiro para pagar? Ela disse, calma, Rai, calma. Eu estou te ligando para lhe dizer que aqui entrou o dinheiro e o Espírito Santo falou comigo, é para pagar a dívida de Rai, de Salvador. Porque é assim que ele faz. Aleluia. O seu Deus é o mesmo meu? Aleluia. Então prepare-se para receber milagres. É milagre, irmãos. Esse nosso Deus é um Deus de milagres. Mas às vezes nós não recebemos porque não o conhecemos. Ele está aí. Nós é que saímos debaixo das mãos poderosas dele. Nós nos afastamos. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta para nós.
Primeiro temos que buscar Ele, orar pelas pessoas que estão longe, sofrendo. Temos que buscar Ele. E Ele é assim. E lá mesmo na Jocum, eu era solteira. Então um dia eu ouvi a voz do Espírito Santo: ore pelo seu futuro esposo. Como assim eu tô louca? Ore pelo seu futuro esposo. Eu não tinha nem pretendente ainda. Que dirá em futuro esposo. Então saí como uma louca. As pessoas olhavam assim pra mim, saí como uma louca, fui para debaixo de uma árvore e cheguei lá e fiquei: ó Deus, em nome de Jesus, toma meu futuro esposo em paz. Toma meu futuro esposo em tua mão, Senhor. Toma lá, Pai. Eu não sei o que é que ele tem, mas o Senhor conhece ele. Terminou o prático, terminou a escola, voltei para Salvador com 3 meses, amor? 3 meses conheci meu marido. Nos casamos. E fomos viver no Pará. Já está ali? Falta mais umzinho só para chegar a pastora. Pode ser, pastora? Pode. Aí fomos morar no Pará. E no Pará, irmãos, eu tive um milagre que eu nunca esqueço na vida. Esse milagre. Nós fomos para a despensa e não tinha nada para a gente comer. A gente tinha tomado um café pela manhã e olhamos o que vamos almoçar meio-dia. Não tem nada, nem meio-dia nem à tarde. E conversamos com Deus. O que é que Ele queria? Ele já estava nos preparando para uma obra. Irmãos, o Pará onde ele vive é muito quente. Muito quente. Mas de repente deu uma ventania e lá no nosso terreno, minha sogra tinha plantado coisas muito recentes. Plantou quiabo e plantou macaxeira. Macaxeira é empim. Conhece? Mandioca. Plantou mandioca, mas tudo, irmão, tudo novinho, recente plantado, recente. E essa tempestade veio e acabou com tudo, destruiu, né? E quando ela passou, que foi rápido, questão de minuto. Aí a gente foi lá, pegou a enxada, né? Vai lá replantar tudo. E quando chegou lá, a gente está replantando, irmãos. Quando a gente pega uma macaxeira, um pezinho novo, tem lá raízes de macaxeira. Tem a mandioca. E essa mandioca era o nosso sustento daquele dia. Glória a Deus. O nosso Deus é nosso Deus. Então, os irmãos estão vendo que mandioca sustenta, né? E não é só arroz, não, mandioca sustenta. E aí, Deus falou assim: vocês ainda estão com dúvida aí de alguma coisa? Peraí. A mãe dele falou assim: meu filho, amanhã a gente vai tirar as outras raízes para dar à sua irmã. Pô, amanheceu e a mãe dele vai lá e começa a tirar. Não tem uma. Não tinha. Porque aquela era a provisão de Deus daquele dia. Aquela é a provisão. Como é que a gente não crê num Deus desse? Deus mostrou a Argentina. A gente foi para a Argentina. Deus mostrou a Argentina. Eu estava dormindo, irmãos. E muita gente entrou no meu quarto. Entrou no meu quarto e disse: passa novamente para me ensinar a mensagem da salvação. Lembra que eu já tinha ido na Argentina? Então passa novamente para me ensinar a mensagem da salvação. E eu: quem são vocês? Quem são vocês? Aonde? E aí despertei e disse a filha: nós vamos para a Argentina. Não, nós vamos para a América. Alguma coisa desse tipo. E depois Deus deu um outro sonho para ele falando espanhol. E Deus deu a ele um outro sonho falando a cidade onde a gente ia. Tudo direitinho. Passando o tempo, o nosso pastor ligou e disse assim: olha, vocês vão para a Argentina, para essa cidade. A mesma que Deus mostrou em sonho, irmãos. A mesma. E quando a gente vem da Argentina, Deus começa a falar que a gente vem para a Inglaterra. Agora, como que a gente vinha para a Inglaterra?
como. E eu comecei a buscar pessoas. Então eu tive um sonho que uma mulher nos ajudaria. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. O tempo todo. Que uma mulher nos ajudaria. E nós entramos em contato, não só com a pastora. Temos uma missionária lá, não sei se ela conhece Luzia. Temos uma missionária que é de lá, que tem uma igreja aqui, a missionária Luzia, entrei em contato com ela. Só perguntei, como eu perguntei primeiro para a pastora, algumas coisas, mas não era Luzia. Entrei em contato com alguns pastores, né, amor? Falamos com alguns pastores, mas não eram esses pastores. E a gente começou a entrar em contato com a pastora. E Deus nos deu paz. Nos deu paz, nos deu paz. Isso tem mais ou menos 3 anos, pastora? 3 anos. Não foi de uma hora para outra. 3 anos. E para a gente estar aqui, foi um milagre do Senhor. Para a gente estar aqui, ter dinheiro para estar aqui, foi milagre do Senhor. E para a gente passar naquela imigração, foi um outro milagre. Porque quando a gente passou, que a pastora disse assim, mas eles nem ligaram, né, pastora? Eles nem ligaram e já teve gente minha que voltou. A gente viu que Deus fez grandes coisas. Amém. Porque Deus é Deus. Porque é o nosso Deus. E a Bíblia fala para a gente adorá-lo e fazer prova dele. Que ele se mostra para a gente em tudo. Mas tem um segredo. Orar, jejuar, buscar primeiro o reino dele. E as demais coisas ele acrescenta. Amém. 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 Então assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Passei ali 10 minutinhos. Você está preocupada com o horário inglês, né? Com o horário inglês, é isso. Amém.